Opa, e aí, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai continuar assistindo aqui Attack on Titan, só que antes de começar a segunda temporada eu fiz uma enquete lá na minha página da comunidade do YouTube, perguntando se eu devia assistir as OVAs ou não, e a maioria falou que eu devia assistir simplesmente a OVA Yusei no Techou, alguma coisa assim, que é basicamente o caderno de Yusei. Não sei quem é Yusei ainda, então acho que eles vão mostrar aqui. Tipo assim, não é uma OVA que é necessária pra você continuar pra segunda temporada, mas é uma OVA que eu tava lendo online e falaram que é uma OVA que tipo, é recomendada assistir antes de começar a segunda temporada. A OVA do Levi, que eu sei que existe uma OVA do Levi também, No Regrets, alguma coisa assim. Eu vou assistir provavelmente quando acabar a segunda temporada, ou quando acabar a terceira temporada. De novo, vou fazer uma enquete quando acabar aqui a segunda temporada inteira. Aí eu vou fazer uma enquete na página da comunidade do YouTube e vocês falam se eu devo assistir ou não. Mas por enquanto a gente vai assistir então só essa OVA, Yusei no Techou, o caderno de Yusei, não sei quem é, não sei nada sobre essa OVA. Então eu acho que a gente pode simplesmente começar a assistir aqui mesmo, né? Eu acho que vai ser uma coisa sobre o passado, né? Mas pode também ser alguma coisa entre a primeira temporada e a segunda, mas eu acho que faz mais sentido ser alguma coisa do passado, talvez o passado de algum personagem. Pode ser também entre a primeira e a segunda temporada, pode ser alguma jornada que a gente ainda não viu, com personagens novos, pode ser. Mas eu acho que a gente pode começar aqui a assistir então. Eu quero só lembrar vocês antes aqui de começar que se você quiser ver minha reação sem nenhum corte desse vídeo, né, desse OVA, o link vai estar aí na descrição ou no card aqui em cima. E lá eu explico tudo certinho que você pode fazer para sincronizar o episódio com a minha reação. Lembrando que você vai precisar ter esse OVA com você, então você pode ter baixado de algum lugar. Mas eu acho que a gente pode começar aqui a assistir então. Não acho que vai ser um vídeo tão grande assim, eu não sei quão importante esse OVA realmente é pra lore, pra história de Attack on Titan, mas a gente vai ver aqui então, né? Então, bora começar aqui. Sim, a gente sabe agora que de algum jeito tem um colossal ou algum outro titã dentro da muralha, pelo menos a muralha do meio, assim, né? Essa titã fêmea. Ah não, isso daí não é a vez que eles foram com o Levi, né? Essa daí. É uma antes. Então a gente vai ver essa expedição. Ok. Ah, é a primeira? Ok, faz um tempinho que a gente já não escuta a primeira abertura. Então vai ser a expedição da tropa ali do Erwin. Aquela vez que a gente viu essa interação, pelo menos metade dessa interação, com a Hanji e o Levi. Só que a gente não viu o que aconteceu na expedição. Então a gente vai ver aqui. Interessante. O caderno de Yusei, eu tava certo. Memórias de um membro da tropa de exploração. Ok. O caderno de Yusei mesmo que eu tava falando. Arranje sempre querendo estudar mais titãs. Eles estão vivos. Será que esse daí vai ser mostrando como eles capturaram aqueles dois primeiros titãs antes do Sony e do Bin? Meu Deus. A Hanji às vezes dá um pouco de medo. Levi é brabo. Eu sinto falta de Oluo, Petra. Oluo, Eld, cadê o Gunter? E ele, Mickey? A gente ainda não... O cara do cheiro. A gente ainda não viu muito sobre ele também. Ele consegue escutar o cheiro de titãs. Escutar o cheiro de titãs, sentir o cheiro de titãs, tipo, mesmo a distância. O bicho é brabo também.
Range é doida. A proporção dos titãs não faz o menor sentido. Ó, cuidado, Ranger. A gente sabe que ela sobrevive, mas... Os bichos são burrinhos. Era quê? Ué? O quê? Foi direto pra uma árvore. Que? Toma cuidado, Angie. Ah. Não, Oluo. Ai, toma cuidado. Não, mas não mata ele. O que tá acontecendo? Não, ele vai. Cara. Que bicho estranho. Interessante. Mas por que ele voltou direto pra árvore? Parecia que ele tava meio confuso até, tipo, tentando... Alguém tava falando na cabeça dele, talvez ele queria, tipo, que parasse, sei lá. Ah, Petra! Por quê? Mais titã? Quê? 34回目の腕章名前は O caderno, então esse é Ilse. Esse é o Ilse. O Titã foi direto aí. E parece estar sem cabeça também. E quem é Ilse? Nossa, tem até informação nesse OVA, não tava esperando. Cara, que estranho. Tipo, o Titã ele foi correndo lá, bateu a cabeça pra revelar aquilo. Eu tô tipo, pensando, o Ilse é aquele Titã? Porque aquele cara tá sem a cabeça. Será que ele se transformou em Titã de alguma forma? Eu acho que não. Mas por que o Titã foi lá revelar aquilo? Por que o Titã parou de ir atrás da Range e começou a ir pra essa árvore? Como se ele, tipo, queria levar ela pra essa árvore mesmo? Tipo, e como que esse cara tava dentro da árvore? A não ser que ele cresce... Não... Muito mistério, cara. Até em OVA tem mistério nessa desgraça. Provavelmente a gente vai ter a resposta desse mistério nesse episódio, nesse OVA. Porque eu não acho que eles vão referenciar OVA em episódios no futuro. Mas interessante isso, cara. Muito interessante. Meu Deus do céu. Então vamos lá, ler aqui. Modo de vida de um titã, parte 1. A origem dos titãs não foi especificada na história escrita que temos. Mas a vida dos titãs não é obscura. A gente não tem a menor ideia sobre a origem dos titãs até agora. Eles só apareceram do nada pelo que eles falaram. E, tipo, não faz sentido. A gente vai descobrir mais sobre as muralhas agora na segunda temporada, eu acho. Mas, tipo, nunca fez muito sentido as muralhas pra mim. Porque os titãs apareceram do nada. Como que eles tiveram tempo de fazer aquelas muralhas gigantes a tempo, sem os titãs atacarem? Tudo isso daí. Ou, a não ser que eles já tinham essa muralha antes dos titãs aparecerem, mas eu acho que a gente vai descobrir mais sobre isso daí mais pra frente, ainda mais que a gente viu um titã dentro da muralha na pós-crédito da primeira temporada ali, né? Enfim, interessante. Então vamos continuar aqui. Modo de vida de titã, parte 2. O único princípio comportamental dos titãs é o de devorar seres humanos. Entretanto, diversos dados e documentos indicam que isso não é uma prática predatória, mas sim exterminatória.
A gente já descobriu isso, tanto que eles não têm um sistema digestivo, eles não precisam ficar comendo, eles só realmente querem matar. Tipo, eles não precisam comer pra sobreviver. Tipo, interessante. Meu Deus, tem muito mistério sobre titãs, que eu quero descobrir todos, mano. Não é possível. Mas eu sei que vai demorar. Vamos ver sobre esse caderno, sobre o trabalho do Wilson. Ah, a gente vai ver o flashbacks também. Ah, não parece aquele titã. Ok. 機関時巨人に遭遇所属班の仲間と馬も失い故障した立体起動装置を放棄した Ele começou a escrever. Caramba, imagina o desespero de estar numa situação dessas. Sem nenhuma escapatória, basicamente. Nossa. 町への帰還生存は絶望的 Quase zero. ただ巨人に遭遇せず壁までたどり着けるかもしれない私は死をも恐れぬ人類の翼長座兵団の一員 Cara, que interessante isso. 武器はないが私は戦える私は屈しない私は Vai bater de cara com a árvore? Ah. É o mesmo titã que o Levi matou ali. Na mesma árvore. Como que ele foi parar dentro da árvore? Não sei que o titã colocou ele lá dentro, mas por que ele colocaria... Eu tô tenso aqui. Ele tava sem cabeça, parece, então eu acho que ele vai perder a cabeça agora. O quê? Pessoas de Mir? O quê? Eu tô arrepiado. Eu tô arrepiado. E Mir é uma personagem até, mas... E Mir é o nome da amiga da Krista, não é? Mas Ymir também é um deus. É a primeira vez que a gente vê um titã falando. Ele vai acabar matando Ilse, a gente já sabe disso, mas... Ele tá tipo tirando a pele do rosto. E aí que... É aí que ele perdeu a cabeça. Mas então o Titã... Pessoas de Ymir. Então o Titã vai colocar provavelmente dentro da árvore. E aí o Titã deve ter colocado dentro da árvore. Mas por quê? Por que que ele falou... Pessoas de Ymir. Ymir-sama. Era por isso que a Ranji acho que estava tão determinada a falar com os titãs, o Sony e o Bin, talvez. Caramba. A gente não sabe ainda de muita coisa. Cara. Mostrou respeito e tal, e quando ele mordeu parecia que ele meio que não queria mesmo. É, ele... Cara, eu tô arrepiado ainda. Até enquanto tava entre os dentes do Titã, meu Deus, cara. E o Titã só foi pra cima quando o Ilse começou a sair de perto. Algum familiar? Ela vai entregar o caderno também. Deve ser bom pros pais pelo menos tipo, terem uma resposta, sabe? Não ficarem com tipo, talvez tá lá fora com esperança. Sei lá.
人類の役に立ったっていうか É, aquele Titã falava, cara. Eles 俺 mataram. の命なんて言いやすい謝るのは私の方だ。でももう二度と自分の命が安いなんて言うな。 Cara, eu gosto muito da Range. Ah. Petra, ô Luô, por quê? Eu fico triste vendo uma coisa dessas. そういやエルヴィンがゴーを出したぞ E aí que eles capturaram os Titãs antes do Sony e o Bin. その際、判事の考案した新たな捕獲方法が採用され、一人の犠牲も出す。 Cara, esse OVA é muito importante. Por que é um OVA? Cara... Só da gente ter um Titã que fala. Tipo assim, só da gente ter um Titã que fala. É muito importante, muito importante. Ele falou sobre Ymir. Ymir, se eu não me engano, é um deus. Mas ao mesmo tempo, Ymir, se eu não me engano, é o nome da amiga da Krista lá, que sempre... que tava falando mal sobre a Sasha no começo do... Eu não lembro muito o que tava acontecendo, mas... Era alguma coisa assim, que ela falou, eu tô ajudando ela pra eu poder usar ela no futuro. A Ymir falou isso sobre a Sasha, lá no começo, primeiro, segundo episódio. Segundo episódio, eu acho, terceiro, não sei. Mas bem no começo mesmo. Eu acho que aquela é a Ymir. Mas eu não sei se tá falando sobre a Ymir, aquela lá mesmo, ou se... Não sei, ou se é tipo algum lugar, talvez. Mas o Titã, ele tava, tipo, respeitando a pessoa, ele abaixou, assim, tipo... E só quando Ilse começou a gritar com o Titã e correr, que o Titã foi atrás. Então talvez se Ilse tivesse ficado parado lá, ou parada, eu ainda não sei se Ilse é uma menina ou um menino, talvez ele ou ela não teria morrido. Cara, que interessante. Pessoas de Ymir. Ymir-sama. Sama não é, tipo, quando tem, tipo, um nome e Sama é, tipo, falando sobre uma pessoa, não é? Tá, eu pesquisei aqui o que Sama significa depois de um nome. E Sama depois de um nome é uma versão respeitável de falar sobre um indivíduo que é de um ranking acima de você. E tá falando que é geralmente usado pra falar sobre entidades divinas, visitantes, tipo, que foram pra sua casa e tal, você pode falar isso daí, tipo, ser mais respeitável com as pessoas que foram pra sua casa, ou clientes de alguma loja. Então, se você tem uma loja, você chama a pessoa com... O nome dela é Sama, se você conhece ela. Pelo menos é o que tá falando aqui, parece. Então é tipo um jeito respeitável de você falar o nome de uma pessoa, e aquele que tava falando Ymir-sama. E a gente não sabe que o nome não era Ilse, não era Ymir, era Ilse o nome daquela pessoa. Tipo, será que é realmente sobre a Ymir que a gente conhece? Eu acho que o nome dela é Ymir, mas eu não sei, eu tenho que confirmar depois com meu amigo, pra ver se o nome daquela menina é Ymir. Mas... Porque, será que ele reconheceu Ilse como se fosse Ymir? Como se fosse a Ymir? Então, talvez o Titã confundiu, mas o que a Ymir tem a ver com Titãs? Por que a Ymir é conhecida por Titãs, sabe? Tipo, não faz sentido. Ele falou o povo de Ymir, né? As pessoas de Ymir. Tipo, não faz muito sentido. Eu tô muito... Tipo, será que Ymir realmente é um lugar? Tô muito confuso agora. Esse... E pior que, tipo, eu tô confuso porque eu não sei se... Eles provavelmente nunca mais vão falar sobre isso. Porque é um OVA. A não ser que eles vão falar e só falar, tipo, a gente encontrou um caderno há um tempo atrás e, tipo, não vai mostrar esses flashbacks, mas vai falar só, tipo, a gente encontrou um caderno, falava isso, e pronto. Talvez vai ser isso. Mas... Interessante, por que a gente não... Por que isso daí é um OVA, sabe? Parece ser muito importante pra ser um OVA. Primeira vez que a gente escuta o Titã falando sobre Ymir, pessoas de Ymir, não faz muito sentido ser um OVA. Eu acho que esse OVA daria facilmente pra assistir logo depois do episódio que a gente vê aquela interação do Levi e a Ranji. É o começo desse OVA, né? Aquela interação acontece no começo desse episódio. Daria pra ver aquilo lá no começo. Porque não dá spoiler sobre nada que acontece depois daquilo. Quer dizer, a gente vê a Petra e o Oluo antes deles serem introduzidos na série. Mas,
tipo assim, eu não me importaria de ver esse OVA, tipo, pela primeira vez, logo depois daquele episódio, sabe? Tipo, quando aparecesse a Petra e o Lua, eu ficaria, eu já teria uma conexão com eles, eu ficaria tipo, olha, Petra, o Lua, eu acho que eles nem falam o nome Petra nesse OVA, talvez eles falam, mas eu não falaram muito. O Luo falaram bastante, pelo menos eu reconheceria os personagens, eu ficaria, olha, os dois lá que apareceram, com o Levi, com a Hanji, interessante, sabe? Eu acho que daria pra assistir facilmente antes de acabar essa temporada, esse daqui. Porque, tipo, não teve nada, só adicionou um mistério pra esse mundo. O mistério dos Titãs falando agora. E eu quero descobrir mais. E foi triste ver a Petra de volta aqui, a Petra e o Luo vivos. Vocês sabem como que eu gostava bastante da Petra, do Luo, do Gunther, Eld. Infelizmente, a Titã Fêmea, a Annie, cortou a vida deles, matou eles. Mas, tipo, muito interessante. E, eu realmente entendo agora por que as pessoas falam que esse OVA é muito importante pra você assistir. Tipo, talvez você não precisa assistir nessa ordem que eu tô vendo agora. Talvez você pode ver depois da segunda temporada. Não sei o que vai acontecer na segunda temporada. Então, não sei se esse mistério vai voltar, se vai ter esse mesmo mistério. Talvez vai ter um outro Titã falando sobre Mir. E aí, tipo, vai ficar tipo, beleza, ok. A gente já escutou isso daí antes, mas pra quem tá vendo pela primeira vez que não viu o OVA, vai ficar tipo, olha, Titã falando pela primeira vez. E aí eu já vou ficar tipo, mais um Titã falando sobre Mir, interessante, sabe? Adiciona um pouco mais pro mistério, e eu gosto disso. Eu acho que foi uma ótima ideia vocês falarem pra eu assistir esse OVA. Porque eu realmente gostei bastante, eu acho que foi muito importante pra história, pra lore. Eu gostei bastante de Yussi falando sobre o Titã também, e, tipo... Eu tô entre os dentes do Titã, ele tá apertando minha cabeça, tipo, documentando tudo. Eu gostei bastante disso. Mas eu acho que agora então a gente pode continuar pra segunda temporada. Primeiro episódio, segundo, terceiro, blá 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 blá. A gente não vai ver o OVA do Levi, pelo menos eu não vou ver até o final da segunda temporada. Então, depois da segunda temporada, eu vou fazer uma enquete de novo se eu devo ver quando acabar a segunda temporada ou se eu devo ver quando acabar a terceira. Porque eu vi gente falando nos meus comentários que é bom depois da terceira, eu vi gente nos meus comentários falando que é bom depois da segunda, tem gente falando que é bom depois da primeira até, tipo, porque eu deveria estar assistindo agora, então eu não sei o que acontece, porque não deve acontecer nada que é muito spoiler, não deve acontecer nada que é spoiler talvez, mas talvez eles vão mencionar alguma coisinha que se eu analisar muito eu vou ficar tipo, interessante, sabe? Mas tipo, não faz muito sentido eu ter que esperar tanto, porque esse OVA foi lançado junto com a primeira temporada, e se eu não me engano no mangá, ele foi lançado junto com, tipo, os lançamentos, não é um OVA no mangá, se eu não me engano, é um próprio capítulo no mangá, esse OVA do Levi. Então, tipo, não sei porque que eu não poderia assistir agora, mas eu vou seguir o que vocês falarem. Vocês estão falando pra eu não ver por enquanto, então eu não vou ver por enquanto. Eu vou esperar até a segunda temporada, terceira, mas Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo, considere se inscrever no canal, que realmente me ajuda bastante. E se você quer me apoiar ainda mais, pode dar uma olhada no meu Twitter, meu segredo contar aí na descrição. Sempre que eu posto vídeo aqui no YouTube, eu divulgo lá também, então me segue lá pra não perder nenhum vídeo. Mas, então é isso, e até a próxima. Fui!